Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical na nossa aula preliminar, que é a nossa lição de número 7, de 14 de agosto de 2022, que tem como título Quem segue a Cristo anda em fidelidade. Então, temos que andar em fidelidade. O texto principal: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1, Paulo falando ali a Timóteo. Nosso texto bíblico, 2 Timóteo 2, do 3 ao 6, que é baseado a nossa lição. Desde já eu peço encarecidamente aos irmãos jovens, ore por nós, necessitamos, somos carentes das vossas orações, que se vocês puderem também aí, se inscreve no canal, você que está assistindo aí agora, se inscreve no canal, ativa aí o sininho, compartilha, comenta, deixa seu like, para que possamos propagar a palavra do Senhor. Você jovem, que eu tenho certeza que tem um chamado de Deus, este livro aqui, Apocalipse, Homem da Queda e Eternidade, livro muito bom, que vai trazer bastante conhecimento, agregar na sua vida. R$ 20 para todo o Brasil, R$ 30 para todo o Brasil. Aqui R$ 30 para todo o Brasil. Se quiser adquirir, comenta aí. Depois eu passo o contato, que é muito bom. Fala aqui o homem desde a queda, desde Adão. É um livro bem didático, de fácil compreensão, que é morte física, morte espiritual, a segunda morte, corpo, alma, espírito, regeneração, justificação, santificação, glorificação, o amor de Deus para com a humanidade, Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o Salvador, volta de Cristo nas suas duas fases, arrebatar a igreja, vir com a igreja, grande tribulação, falso profeta, de Cristo, beijo sair da terra, beijo sair do mal, os remanescentes, os mártires, as duas testemunhas, eternidade com Deus, eternidade, milênio, eternidade com Deus, eternidade sem Deus. Você possa adquirir, eu tenho certeza que vale acrescentar alguma coisa. Então, lição de número 7. Quem segue a Cristo anda em fidelidade. Não se esquece, se inscreve aí no canal, compartilha. Vamos lá. O tópico de número 1 fala sobre fiel como um soldado. A gente vê aqui Paulo usando 3 metáforas: o soldado, o atleta e o agricultor, para escrever a sua carta a Timóteo. Demonstrar ali fidelidade, a força, o prêmio que há de receber. Vamos lá. Fidelidade como foco de vida. Oferecendo suas últimas orientações a seu amigo Timóteo, Paulo incentiva a viver em fidelidade a Deus, assim como um soldado alista deve se dedicar exclusivamente às questões militares. Então, o apóstolo Paulo ele usa ali aquele contexto histórico que todos conheciam da força que tinha ali um grande exército e daquelas pessoas que estavam dispostas a guerrear por seu país, que era motivo de honra muito grande, e a guerra, então, eram atitudes honrosas, e aquelas pessoas que estavam ali diante do seu general, fazendo a vontade da sua pátria. Então, o apóstolo Paulo ele mostra que ir à guerra para lutar por sua terra e seus compatriotas era uma coisa mais honrosa que alguém poderia fazer. Paulo, então, constrói esta analogia. Diz em seu discurso, da mesma forma que um soldado não pode estar na guerra pensando em detalhes domésticos. Isso quer dizer que o apóstolo Paulo ele disse: aquele que milita sabe militar a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, o soldado ele sabe o momento certo de agir, o momento certo de falar, o momento certo de ficar calado. Ele tem bastante disciplina. E o motivo que ele estar ali na guerra
tentando de todas as maneiras vencer as batalhas. Então, assim como o apóstolo Paulo traz esta alusão, ele compara o reino espiritual, que nós também somos cristãos e fomos convocados para trabalhar no reino de Deus. E este reino de Deus que trabalhamos também não é nada fácil, precisamos ter atenção, disciplina, força para guerrear contra a maldade. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades das regiões celestiais. Então, o cristão verdadeiro não pode ter a mente dividida. É claro, se nós estamos ali como soldado, eu tenho que estar na guerra e pensando na guerra. Eu não posso estar na guerra pensando em outras coisas. Senão vai ser um desastre, eu não vou estar atento, não vou enxergar o inimigo à minha frente. Então, quando nós também somos chamados a servir ao Senhor, devemos ter foco no serviço do Senhor, a fim de que as coisas que estejam ao nosso redor não sejam fortes ou atraentes o suficiente para tirar o nosso foco e a nossa visão. É impossível servir a Deus e as forças do inferno. Precisamos ser pessoas de vidas transformadas por meio da operação do Espírito Santo em nossa mente, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 2,12. Se na guerra todos os sentidos não estiverem voltados àquele ambiente, a derrota será vexatória, porque eu falei, então quando estamos na guerra, estamos centrados, concentrados naquilo que estamos fazendo. Então, foco no reino de Deus é a mesma coisa. Eu preciso estar vivendo o reino. Eu preciso estar ali comprometido com o reino, para que nada tire a minha atenção e para que nada me tire do caminho e para que nada consiga ser mais forte do que eu e me leve a uma cilada, a uma queda, uma caída. Então, eu preciso ter foco como soldado numa guerra. Ouvir os tiros de um lado, ouvir os zoados, os barulhos do outro, mas eu ter foco que eu estou numa guerra e preciso estar atento. Assim é o reino de Deus. Exatamente isso que o apóstolo disse, ele escrevendo aos Coríntios, que devemos estar, sim, com os nossos pensamentos voltados para o reino de Deus. Que a nossa mente não pode estar dividida, não pode estar coxando dois pensamentos, sirva a Deus, não sirva em cima do muro. Não, eu preciso entender, eu preciso servir. E se eu estou servindo, eu preciso me dedicar ao reino de Deus. Fiel em meu sofrimento. Paulo convida Timóteo a ser resiliente. Então, a situação de um soldado não é nada fácil. Paulo mesmo ele estava preso. A expectativa de morte do Império Romano era clara. Os falsos pregadores tentavam destabilizar a harmonia dentro da igreja, daqueles jovens. Diante desse quadro, a oração do velho apóstolo por seu amigo mais jovem é por fortalecimento, encorajamento, como disse aqui no início, aqui, resiliência, é você saber lidar com a situação, é você ter a maturidade para resolver determinados problemas, não se abater o suficiente para desistir, mas não, permanecer sempre firme, independente das circunstâncias que os cercam, focado, a fim de agradar aquele que nos alistou. O encorajamento de ser fiel em tempos de bonança é algo muito fácil, até mesmo algo esperado. Contudo, o desafio paulino lançado é manter a integridade em tempos difíceis de adversidades. Então, servir a Deus não é um convite, é um passeio, não é mais uma convocação para uma guerra, na qual Ele mesmo, Cristo, é o comandante da linha de frente nesse exército celestial. Ou seja, nós estamos na guerra e nós não estamos sozinhos. Existe o general que ele vai na frente. E ele tem nos ensinado como guerrear. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Nossa luta é contra as potestades do mal. Então, precisamos parar de brigar com irmãos e entender que a nossa briga é espiritual, ela não é carnal. E para isso precisamos também entender o reino físico e o reino espiritual. Só iremos entender baseado na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Que Deus nos ajude, nos inspire
e nos mostre, nos revelando através do Espírito Santo, o que estamos e o que precisamos fazer, para que neste reino possamos sair vitoriosos. Porque a vitória é certa para aqueles que seguem o capitão, para aqueles que seguem o comandante do exército, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vivendo em fidelidade para agradar a Deus. Devemos ser sinceros diante de Deus com o objetivo de agradar e honrar ao nosso Senhor. As guerras que lutamos não são contra as estruturas do inferno. Vencer o maligno é a nossa vocação como fiéis soldados de Cristo. Não devemos lutar pelos nossos próprios interesses, nem buscar honra própria. Todas as nossas batalhas são a serviço do Mestre para a glória dele. A operação do Espírito Santo em nós nos impulsiona a viver de modo a glorificar ao Senhor em todos os momentos. Assim como os valentes do rei fizeram de tudo para agradar ao seu líder, assim também devemos cada um de nós viver para agradar a Cristo. Certa feita, quando o povo de Israel, os 12 espias, saiu para espiar a terra de Canaã, 10 chegaram e disseram assim: olha, eles são grandes, são fortes, aquele povo que está lá, filhos de gigantes, nós não venceremos. Mas 2 se levantaram e disseram: cepa, nós iremos sim à guerra. De fato eles são grandes, de fato são fortes, mas se nós formos esta batalha, devemos fazer o quê? Que Deus se alegre de nós, porque se Deus se alegrar das nossas vidas, nós iremos sair dali vitoriosos. Então, que nós possamos agradar a Deus com os nossos feitos, com os nossos pensamentos, agradar a Deus fazendo a sua vontade. Desta maneira, sairemos vitoriosos nesta grande batalha, viver em fidelidade para com Deus, demonstrar toda a nossa gratidão ao Senhor, porque Deus é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Tópico de número 2, fiel como um atleta. Nós já vimos aqui como um soldado, agora como um atleta. Encarando a vida com a dedicação de um atleta. Paulo compara a trajetória cristã como a vida de um atleta no mundo antigo. Então, o mundo atleta tem o quê? Dedicação, abnegação, austeridade, seriedade, que são qualidades como estas que inspiram o apóstolo a afirmar que devemos viver nessa vida espiritual como num patamar olímpico. Então, esses atletas, eles têm disciplinas, eles sabem acordar na hora certa, não comem tudo o que lhe dão. Então, eles sabem o tempo que ele tem para praticar, para exercitar, para estar ali desenvolvendo habilidades, para que no final ele possa alcançar o seu prêmio. Então, é este atleta que o apóstolo Paulo ele traz. Nós devemos seguir este exemplo de disciplina, atletas de Cristo, porque lá na frente tem uma coroa, tem um prêmio para nós. No mundo antigo, todos corriam em pró, os atletas todos correm em pró de um prêmio. Mas em Cristo todos nós corremos e todos nós iremos ser premiados pelo Senhor. Então precisamos de dedicação, precisamos de abnegação, seriedade, compromisso, disciplina para servir no reino de Deus como um verdadeiro atleta. Essas qualidades eu tenho que possuir na minha vida e você também precisa possuir na sua vida. Que nós possamos encorajar também um ao outro, quando a gente vê tantos atletas, às vezes até cabisbaixos, Mateus, que diz: não vamos conseguir, vamos levantar, vamos para frente. Aparentemente parece uma derrota, mas nós temos condições de vencer. E aí levanta-se, porque eles sabem que eles têm condição de vencer. E nós, como atleta de Cristo, sabemos que Cristo está conosco. E temos condição de vencer, sim, porque o maior está em nós do que o que está no mundo. Se caiu, levanta. Tropeçou, continua andando. Porque o Senhor Jesus Cristo é conosco todo dia das nossas vidas.
e tudo que devemos fazer vencer para a honra e glória do nome do Senhor. Então, atletas de Cristo, também devemos reconhecer que a vida é muito curta para perder tempo com inutilidades. Tenhamos foco e objetivo. Busque se dedicar ao reino de Deus e à sua causa, pois esta é a vontade de Deus. Então a vida é muito curta. De repente, nós não sabemos o dia de amanhã. O que você tem feito para Deus hoje? O que você tem preparado para Deus? O que você tem programado para Deus? Ou será que a sua vida é a nossa vida é como uma estrada que leva em diversos lugares? Mas qual é o lugar que você tem reservado? Ou você tem projetado para seguir? Aí você vê a estrada profissional, a estrada de um casamento, a estrada de um namoro, de um noivado e a estrada da santidade, da busca pela presença do Pai. Nós precisamos andar por essa estrada também. Buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Tópico 2.2, o árduo, mas glorioso caminho da vitória do atleta. Não há facilidade para quem deseja viver na plenitude de Deus. Claro que não há facilidade, não. Só desejos e vontades não coloca medalha no peito do atleta. É necessário muito trabalho, treinamento, abnegação e paciência. Claro, muitas vezes, bem que eu queria orar, bem que eu queria pregar, bem que eu queria fazer isso. Esse só desejo não é o suficiente. Tem que colocar em prática. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Tem que buscar, tem que fazer, tem que ver ali de fato acontecer para a glória do nome do Senhor. Também é assim que a lógica do reino se estabelece. Seguir a Deus sempre será uma escolha. Todavia, tomada essa decisão, só há um caminho, a renúncia. Então, quando nós escolhemos servir a Deus, existe um caminho, uma trajetória a ser seguida. E essa trajetória e esse caminho é sempre o caminho de Deus. É sempre na vontade e na direção do Pai. Que nós não vimos desviar nem para um lado nem para o outro. Não, mas seguir no caminho de um atleta com disciplina. Seguir no caminho do atleta, que ele ali trava a guerra entre si, vontade de comer, mas não pode, porque ele tem que se preservar, a fim de que ele venha no momento certo da sua trajetória ou do seu trabalho, no momento certo ali da prova, ele será aprovado. Então precisamos ser provados para ser aprovados. 3. A felicidade de quem venceu na vida de modo íntegro. Isso aqui não há benefício algum e uma vitória alcançada através de trapaças e engano. É melhor ser um perdedor honesto do que um cínico vencedor. Isso aqui, essa felicidade de quem venceu na vida de modo íntegro. O apóstolo Paulo, ele venceu na vida, ainda que muitos possam olhar assim, ter como derrotado, não. Ele venceu, ele combateu o bom combate, acabou a carreira, mas guardou a fé, que estaria agora esperando indo ao encontro da coroa que estava preservado para ele. Então, perder a gente perde muito, mas perde com cabeça erguida. Muita gente cai, precisa levantar com cabeça erguida. É difícil, mas não pode ficar prostrado. Então, se você errou, peça perdão. Se você tem dificuldade, reconheça isso e peça ajuda. Que você não fique com esse pensamento de que eu não posso ser um perdedor. Não, muitas vezes nós damos um passo para trás. E tem que viver humildade e reconhecer. Mas é necessário dar 2 passos para frente. E é necessário seguir em frente. Não pode ficar estacionado. Nem olhar para trás e recuar. Como eu falei, aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Então, nós devemos, sim, buscar essa felicidade de quem venceu na vida de modo íntegro, essa felicidade de modo íntegro que tem valor. Não adianta muitas pessoas vencerem, mas com trapaças. Isso não faz parte do diário cristão, nem da vida cristã. Mas, contudo, a desgraça na vida dos perversos virá a galope. Isso é o que a Bíblia nos diz. E será sem piedade. Não viva de aparências como de aplausos e tapinhas das costas. Alimente-se. Alimentar-se a alma de como se isso alimentasse a alma de alguém. É tempo de conversão. Então precisamos nos converter ao Senhor. Viver de aparência, não. Precisamos viver a verdadeira vida genuína do Evangelho de Jesus Cristo.
Tópico 3. Fiel como um agricultor. A gente já vê aqui mais um exemplo, mais uma analogia. Vivendo no reino com muito trabalho. Vivendo no reino com muito trabalho. Viver junto de Deus é maravilhoso. Entretanto, isto não implica uma vida de facilidade e Deus preocupações, não. Participar do reino envolve muito trabalho e muita responsabilidade. Para quem deseja um compromisso sincero com o Altíssimo, sempre será um enorme privilégio. Jesus Cristo é o nosso padrão. Assim como ele se dedicou de modo irrestrito à sua missão, também nós devemos lançar em esforço pessoal para cumprir as ordenanças do Mestre. Então, precisamos hoje sim viver uma vida de consagração, de busca ao Senhor, não viver uma vida de aparência, não. E sabemos que é maravilhoso estar com Cristo, mas é doloroso sim, tem perseguições, dificuldades, mas iremos, se padecermos com Cristo, iremos ressuscitar com Cristo. E se com Cristo aqui morremos, mas iremos viver com Ele e venceremos com Ele. Tópico 3.2. O árduo trabalho no reino de Deus. As Escrituras aqui nos lembram que o reino lembra de uma das maiores dificuldades para viver uma vida cristã sadia, é confirmar-se com a lógica da fé. Vamos lá. Não há nada mais desafiador do que um plantio. Aqui já é o mesmo exemplo da agricultura ou do agricultor. O agricultor lança pequenas sementes na terra seca e espera ali que dê chuva e espera que cresça, ou ele mesmo vai regando. Ou seja, é algo que ele planta, mas não tem certeza que vai nascer. Então, essa busca a Deus, ela tem que ser assim pela fé. Nós temos fé que vai nascer. Então, o agricultor, na lógica, ele pode, olha, eu estou botando aqui, pode nascer, mas ele tem fé. Por que ele tem fé? Que ele lança a semente, cobre por terra e ali ele não vê mais nada. Ele olha para um lado, olha para o outro, só vê a terra. Mas ele sabe que a semente foi plantada. E que todos os dias ele chega ali na sua plantação, olhando, até que aos pouquinhos ele vai crescendo a fé. A cada dia que passa, quando ele vai pensando, olha, vai nascer, vai aparecer. Daqui a pouco aparecem os pequenos brotos. E aí a materialização da sua fé começa a ser registrada ali naquele momento. Vai crescendo e forma plantas grandes. Isso tudo porque ele teve fé para plantar. Ainda que a sua razão ou alguém pudesse, será que vai nascer ou não vai, com dúvida? Mas eu só saberei que irá nascer se eu plantar. Então a fé para plantar. Numa sociedade materialista como a nossa, sugerimos que as pessoas vivam pela fé é um grande desafio, claro. Hoje muitos buscam o que é visível, muito busca o que dá glória ao seu corpo. Mas, se quisermos colher um fruto diferente, é tempo de plantar e agora. Afinal de contas, esta é a categoria temporal no qual podemos fazer alguma coisa, já que o passado e o futuro estão para quem e para além do nosso alcance. Não devemos fazer isso hoje, não amanhã. Ontem já passou. E eu preciso trabalhar para Cristo hoje, plantar hoje a fim de colher. Sempre haverá uma recompensa pela dedicação no reino. Deus, em seu amor e justiça, jamais permitirá que fiquemos sem devido prêmio das nossas ações, mesmo sabendo que não merecemos nada, mas Ele nos ama e generosamente nos abençoa. Você não deve ser interesseiro para trabalhar no reino de Deus, é claro, nem ambicioso por um prêmio. Todavia, o Altíssimo não presenteia após cada missão, todavia o Altíssimo nos presenteia após cada missão com dádivas celestiais. Alegre-se por isso desde já, pois Ele é amoroso e cheio de compaixão. Então, sempre haverá uma recompensa. O Senhor Jesus sempre nos ensinou. Busque o reino de Deus e sua justiça, que a demais coisa vai ser acrescentada. Então, isso é uma promessa. E essa recompensa do reino de Deus, quando você começa a se dedicar ao reino de Deus, Deus ele começa a olhar para você de uma maneira diferente. Quando você trabalha nos negócios do Senhor, no reino do Senhor, Ele começa a trabalhar na sua vida. Você jovem, que tem um ministério à sua frente, que você possa se dedicar ao Senhor. Você jovem, você tem condição de
agora, neste momento, ser diferente desse mundo aí. Ser diferente dos caminhos desse mundo. Mas de buscar a Deus na certeza que vai ter um caminho de sucesso. E esse sucesso que eu digo que não é esse sucesso que o mundo conhece, de prestígio, de tapinha nas costas, não. Mas é a graça e a presença de Deus na sua vida. Que Deus abençoe, não desista, como um soldado esteja firme, como um atleta, muita disciplina, como um atleta, e como um agricultor, fé, sabendo que aquela plantação, aquela semente que você plantou, vai crescer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Que Deus abençoe você, jovem, compartilhe aí com os jovens que você conhece. Assim você estará fazendo também a propagação da palavra do Senhor. Se inscreve aí no canal, comenta. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Em nome do Senhor Jesus. Amém.